السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. Caros irmãos, continuando com nossas aulas de tafsir, vamos hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, continuar e findar com o Surat Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. Acaso não reparaste que nós enviamos os demônios contra os descrentes, instigando-os constantemente, como um castigo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala por causa da sua rebeldia e desobediência? Allah desencadeou sobre eles o demônio. Não existe nenhuma barreira entre eles e o demônio. Ao passo que com o crente sucede diferentemente. O crente, quanto mais próximo está da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, maior é a barreira entre ele e o shaitan. A partir do momento que não há dhikrullah, não há salah, não há jejum, não há hajj, não há zakat, o shaitan fica à vontade. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz para o Nabi alayhi salatu wassalam: não reparaste que nós enviamos os demônios contra os descrentes? Aliás, tem-se dito que quando a pessoa não tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala, então passa a ter medo de todas as outras criaturas. Passa a ter medo de todas as outras criaturas. E é por isso que Allah no Surat Jinn diz: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Diz que existiam homens que, quando chegassem em uma nova terra, buscavam refúgio em aqueles jinn maiores contra aqueles pequenos. Mas o que acontecia? فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Esses maiores só aproveitavam da situação e criavam mais medo nos seus corações. Hoje, para esses que frequentam a casa de feiticeiros, charlatões, a regra é a mesma. São sempre amedrontados. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, aquela alma pode fazer isso, aquela alma pode fazer aquilo. Se você não fizer isso, pode acontecer aquilo. Os espíritos podem zangar. Um leque de coisas. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala desencadeou o demônio. O demônio está à vontade. O shaitan está à vontade naquela sala. Porque as pessoas afastaram-se de Allah subhanahu wa ta'ala. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. Portanto, não lhes apresses, apenas contamos-lhes o número. O que significa isso? Allah diz para o Nabi alayhi salatu wassalam: não tenha pressa de querer ver o castigo deles, a morte deles. إنما نعد لهم عدا.
trocando em que anda, eles têm dias contados. Não tenha pressa, eles têm apenas dias contados. Por mais que sejam para nós, perante Allah subhanahu wa ta'ala, são dias contados. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. No dia que reuniremos os tementes como uma delegação perante o Clemente. Allah reunirá os tementes a ele. E depois, olha, usou o termo Rahman, querendo transmitir que terão a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, terão a clemência de Allah subhanahu wa ta'ala. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. E arrastaremos os criminosos para o inferno. Wirda significa sedentos, com muita sede. Um dos castigos para esses criminosos, antes mesmo de sentirem a quentura do inferno, é o fato de sentirem muita sede. Já sentiram? A pessoa quando está em jejum tem mínima noção do que é passar sede. É doloroso. Então, antes de passarem pelo inferno, terão que passar por esta sede. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Ninguém terá poder de interceder, exceto quem tiver tomado permissão do Clemente. Estão em uma situação desastrosa e ao mesmo tempo não há quem possa interceder a seu favor, porque Allah subhanahu wa ta'ala não permitirá que ninguém interceda a favor de um criminoso que não acreditou em Allah Jalla Jalaluhu. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. E dizem, o Clemente tomou um filho, os cristãos, judeus também. وقالت اليهود عزير وقالت النصارى المسيح ابن الله. Os judeus dizem que Allah tomou Uzair como filho, e os cristãos dizem que tomou Jesus como filho. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. Sem dúvida, proferistes uma coisa muito grave, porque não é admissível que Allah subhanahu wa ta'ala tenha filho, nem esposa, nem pai, nem mãe. Lam yalid wa lam yulad, não gerou e nem foi gerado. Nada havia antes de Allah subhanahu wa ta'ala. Sem dúvida, proferistes uma coisa tão grave. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Que por isso quase que os céus se explodem, a terra se fende e as montanhas caem devastadas. Quer dizer, de ouvir esta grave afirmação, quase que os céus se explodem, a terra se fende e as montanhas caem devastadas, porque são sólidos, não é? São sólidos, não têm alma, mas Allah subhanahu wa ta'ala bem conhece o seu sentimento. Essa terra tem sentimento, esse céu tem sentimento. Então Allah diz, é tão grave para os céus, para a terra e para as montanhas. Vejamos que o Nabi alayhi salatu wassalam, quando falou da montanha de Uhud, disse, Jabalun yuhibbuna, é uma montanha que gosta de nós. Mas é areia. É areia.
mas gosta de nós. Tem sentimento. Quando Allah fala do Firaun, diz que quando ele foi afogado, a terra e o céu não derramaram lágrimas. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. Então, nós aprendemos, extraímos esta grande lição que quando uma pessoa piedosa, prestativa, morre, perde a vida, a terra também lamenta. A terra também lamenta. Fica triste com esta situação. É menos uma alma boa a pisar nela. Por atribuírem um filho ao Clemente, quer dizer, ficam aborrecidos por atribuírem um filho ao Clemente, porque as pessoas atribuíram um filho ao Rahman. E não é compatível para a majestade do Clemente que tome um filho. Não é compatível com a majestade, a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que nós sempre dizemos que quando os outros comemoram o Natal, nós temos que nos abster. Assim parece tudo bonito, mas choca diretamente e fortemente com a nossa crença, porque estão a comemorar. Aqueles dizem que é filho de Allah. Então nós estamos a partilhar, por vezes até fazemos bolos. Nós muçulmanos que colocamos na vitrina, na montra, que olha, promoção alusivo ao Natal. Quer dizer, ainda que seja contribuição de 1%, é muito. É muito para a gravidade do pecado. Para a gravidade do pecado. E não estamos a ser indecentes. Temos um ano todo para mostrar a nossa compaixão, o nosso bom comportamento, a beleza do Islã para com os não muçulmanos. Sabe, num desses países na Europa, eu falei isso, está gravado, antes de acontecer. Eu falei isso, eu lembro. Muçulmanos começaram a servir a ceia do Natal no masjid, num desses países da Europa. Diziam que não, é para mostrar a beleza do Islã. Para mostrar a beleza do Islã. Não podemos ser extremistas, não podemos ser terroristas, a nossa religião é isso. Depois nós pegamos apenas uma parte e deixamos a outra parte. O Islã não é assim. Pegamos de forma fragmentada. Não, temos que juntar tudo e depois damos um veredito. Então eles passaram a servir esta ceia de Natal. Olha, estamos a ser solidários com os não muçulmanos, aqueles também europeus, mashallah, Islam. Então eu disse, porque tinha o hadith do Nabi alayhi salatu wassalam em mente, que todo aquele que busca o agrado das pessoas na zanga de Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala ficará zangado com ele e fará com que essas mesmas pessoas fiquem zangadas com ele. Perceberam? E o inverso também aplica-se. A pessoa faz aquilo que agrada a Allah e as pessoas ficam zangadas. No fim, todos estarão alegres consigo. Então eu disse que o fim será todos esses que eles procuraram agradar irem contra. Hoje já não querem ir nos seus países. Já negaram, Niqab também já negaram, dizem que não queremos autorização de construção de nem mais um masjid nesse país. Nem mais um masjid.
nesse país não pode ser construído. Aquilo de observar o Eid Aurelento, já não queremos. Não queremos. Devem viver segundo a nossa cultura. Segundo a nossa cultura. Isso tudo porque nós buscamos a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala e tentamos agradar a eles. Então o que aconteceu? Allah ficou zangado e fez com que as pessoas também ficassem zangadas. É automático. Isso é automático. E não é compatível para a majestade do Clemente que tome um filho. Não há ninguém nos céus e na terra que não se volte como servo para o Clemente. Por mais orgulhosa que seja a pessoa, rei, ministro, voltará a Allah subhanahu wa ta'ala como um simples servo, que não se volte como servo para o Clemente. Todos nós teremos de voltar. De fato, tem conta deles e enumerou-os um a um. Cada criatura, cada ser humano que existe cá na terra, Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento. Tudo está enumerado. E todos eles comparecerão individualmente na sua presença no dia da ressurreição. Nascemos sozinhos, não é? Seremos enterrados sozinhos e teremos que comparecer individualmente na presença de Allah subhanahu wa ta'ala. Então não vale a pena que, olha, não posso seguir isso, as pessoas dirão aquilo. Quando é para seguir a verdade, nós temos que seguir a verdade. Ainda que haja muitas palavras de fora, temos que ter paciência. Essa paciência é uma ibada. E é por isso que o Nabi alayhi salatu wassalam, quando tomava aqueles votos de seus companheiros, o que eles diziam? Baya'na ala al-makra wal-manshat. Olha, são coisas que nos agradam, são coisas que não nos agradam, mas nós vamos cumprir. Nós vamos cumprir. As pessoas podem falar, mas temos que ter paciência. Temos que ter paciência para seguir aquilo que é verdadeiro, porque a nossa comparência diante de Allah subhanahu wa ta'ala será individual. Certamente aqueles que creem e praticam atos virtuosos, logo o Clemente lhes concederá amor duradouro. Olha, aquele que crê em Allah e pratica boas ações, ele tem amor de todas as criaturas, na terra, assim como nos céus. Quer dizer, boas criaturas. Estamos a falar, claro que Shaitan nunca vai gostar de um servo de Allah verdadeiro, é normal. Não, aqui estamos a falar de criaturas nobres. É por isso que no hadith consta que quando Allah subhanahu wa ta'ala gosta de uma criatura, então informa Jibril, e o Jibril faz aquele anúncio no céu que, olha, Allah gosta desse. Então todos passam a gostar desta pessoa. Depois esses anjos transmitem a informação para os residentes da terra. Quer dizer, é colocado no nosso coração que aquilo nós temos que gostar. Existem pessoas que nós não sabemos porque gostamos, mas gostamos, não é? Gostamos porque tem uma relação com Allah subhanahu wa ta'ala, tem um coração limpo, gosta de ver o bem das pessoas, quer ver o progresso das pessoas. Então nós passamos a amar esse tipo de pessoa.
به المتقين وتنذر به قوما لدا. E apenas o facilitamos na tua língua para que com ele pudesses dar as boas novas aos tementes e com ele pudesses advertir um povo hostil. Allah diz que facilitou este Coran na língua do Nabi alayhi salatu wassalam, colocou no coração do Nabi alayhi salatu wassalam para dar boas novas aos tementes, que olha, todo aquele que teme a Allah, cumpre com as suas ordens, terá o paraíso, e todo aquele que desobedece terá o inferno. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. E quantas gerações destruímos antes deles? Antes do Quraysh, que dizem que temos muito dinheiro, temos influência. Allah diz que, olha, quantas gerações nós destruímos antes deles, porventura sentes algum deles, ou ouves deles algum murmúrio. Rikzá são passos, aqueles passos leves. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que, olha, já não existe nada. Já não existe nada. Aqueles que tinham castelos, diziam que nós somos isso, nós somos aquilo, tudo foi embora. Ou eles todos foram embora. Só ficou com a Ibra, a lição que deixaram para nós. Mas já não há nada. Já não há nada. Todos foram encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala, e cada um terá de arcar com as consequências das suas práticas. Praticou o bem, terá o paraíso; praticou o mal, terá o inferno. Terminamos assim com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, com o Surat Maryam. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós, coloque baraka na nossa vida, na nossa riqueza, na nossa geração, que afaste de nós toda maldade, que faça de nós pessoas obedientes e firmes na sua religião. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.